Em Nápoles, na Itália, em 31 de janeiro de 1854, Eusápia Palladino cresceu como uma criança normal. Não foi alfabetizada, pois pertencia a uma família humilde. Ainda jovem, teve seu primeiro contato com o mundo espiritual. Estava sentada à mesa com amigos quando fez a mesa levitar, sem saber o que estava fazendo. Aos 22 anos começou sua educação espírita, sob a tutela de um grande conhecedor do assunto, o Sr. Damiani. Ele chegou até Eusápia após sua esposa receber em uma carta um conselho de um espírito chamado John King para que a procurasse. Segundo o espírito, Eusápia era uma grande médium e, através dela, iria se manifestar. Assim, deu à senhora Damiani o endereço da médium onde conseguiu encontrá-la. A partir desse fato, John King passou a ser o guia espiritual da médium. A mediunidade de Eusápia Palladino marca um dos mais importantes fatos da história da pesquisa psíquica. Foi Eusápia a primeira dos médiuns de fenômenos físicos a ser examinada por um grande número de homens de ciência. As primeiras manifestações com ela consistiam no movimento de objetos sem contato, a chamada levitação. Daí vieram as aparições de mãos materializadas, de rostos, de luzes, também da execução de músicas em instrumento sem contato humano. Sua primeira apresentação ao mundo científico europeu foi através do professor Chiaia, também de Nápoles, que em 1888 publicou no jornal de Roma uma carta ao professor Lombroso, dando detalhes de suas experiências e convidando este a fazer observações diretas com a médium. Só em 1891 Lombroso aceitou o convite e em fevereiro daquele ano fez 2 sessões com Eusápia. Converteu-se imediatamente e escreveu: "Estou cheio de confusão e lamento haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espíritas." Sua conversão levou muitos cientistas importantes da Europa a investigar. Daí em diante, Eusápia Palladino passou a participar de diversos experimentos, o que a manteve ocupada por vários anos. As sessões foram várias, nas mais diversas cidades do mundo, desde Nápoles e Milão até Varsóvia, todas comandadas pelos mais rigorosos cientistas, como o professor Charles Richet, Sir Joseph Oliver Lodge e Camille Flammarion, entre outros. Ao final de tantos anos de pesquisas comprovadas e de muita dedicação ao espiritismo, Eusápia recebeu o apoio dos mais renomados cientistas. Desencarnou em 1918, deixando a imagem de uma mulher de bom coração, que distribuía o que ganhava entre os pobres, que trouxe ao mundo provas incontestáveis sobre a existência dos espíritos.